Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero falar sobre ser um historiador está além de ter apenas gostos pessoais. O que eu quero dizer com isso? Eu gravei um vídeo anterior divulgando o sebo do meu amigo Sebo Calabres. Quem quiser, só procurar depois o vídeo anterior, em que eu divulgo as redes sociais, o conta da Shopee, o canal do YouTube dele, o Instagram dele, que eu divulgo. E só que no meio da divulgação eu encontrei um livro lá do Che Guevara. E eu falei, ó, esse livro é interessante. Só que uma pessoa chegou e comentou o seguinte: tinha que ser um professor mesmo para achar interessante Che Guevara. Acontece o seguinte, para quem quiser assistir, que estiver assistindo esse vídeo, sabe muito bem da minha posição política e sabe muito bem que eu acho Che Guevara um merda. Historicamente, ele foi um desgraçado ditador que implantou uma ditadura destruidora, né, lá em Cuba. Que quando ele foi para a ONU, ele só falou em guerra. O cara vai para a ONU, Organizações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, e a primeira coisa, a única coisa que o cara fala é guerra, morte e sangue. Esse é Che Guevara. Talvez você nunca ouviu isso, mas procura lá, discurso Che Guevara na ONU para você ver. Entendeu? Então, assim, eu particularmente acredito e entendo que historicamente o Che Guevara ele foi muito mais danoso para a história da humanidade do que positivo, né? É muito mais jogo de marketing. Só que o que acontece? Eu, como historiador, quando eu vejo um livro, eu vou dizer que eu acho interessante, não é porque eu gosto da figura, mas é porque eu preciso de informação. Então, às vezes, aquele livro ele é interessante para me trazer informação sobre o que eu preciso comentar. Ou você acha que eu não pesquisei nada sobre o Che Guevara para poder estar falando de Che Guevara aqui? Pelo amor de Deus, gente. Como professor, como historiador, como jornalista, eu preciso. Não estou dizendo que eu estou isento de erros. Não, todo mundo tem suas falhas, ninguém é inerrante. Porém, eu lido com documentos, eu lido com fatos históricos, então eu necessito ter informação sobre as pessoas. E seja o que for, seja o autor que for, se fala de um tema que é importante eu saber e conhecer sobre Che Guevara, para mim é importante, primeiro pelo contexto político que vivemos, primeiro pelas desgraças que ele fez ao longo da história, eu preciso conhecer, porque se eu não conhecer, eu não consigo passar uma informação verdadeira para vocês, uma informação talvez até isenta, né, de questões pessoais. Eu estou mencionando um fato histórico. Che Guevara chegou na ONU, em vez dele falar de paz e amor, ele só falou de guerra e sangue e morte, né? Ele só falou de guerra, sangue e morte. Então, e aí, né? Ah, mas você falou que o livro do cara é interessante. Mas, pô, eu preciso conhecer, não é? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma biografia do Che Guevara, e eu preciso ler isso aqui. Eu poderia estar lendo, eu gostaria de ler mais coisas sobre o Império Romano, eu gostaria de ler, eu tenho outras prioridades de leitura, sim, mas, pô, se eu quiser comentar sobre Che Guevara, eu preciso conhecer do Che Guevara. Então, sim, olha a grossura disso aqui, para mim é interessante isso aqui, né? Vamos lá. Eu acho o nazismo a melhor opção política do mundo? Não, eu acho que os nazistas foram um bando de otário, né? Que destruíram a Alemanha, né? Destruíram a Alemanha e mataram um monte de gente capaz. E que entregaram a Europa na mão dos comunistas, né? Hitler entregou a Alemanha, a Polônia e mais uma porrada de país para a Rússia. Um dos principais culpados da Guerra Fria, né, é Hitler e o cara que inventou a bomba atômica. São os principais culpados pela Guerra Fria. Então, sim. Então, o que acontece? Só que, por exemplo, eu sou formado em história, eu sou historiador, eu sou jornalista. Então, para mim, é interessante ler livros e conhecer sobre o nazismo, apesar que eu particularmente gosto bastante de pesquisar o tema. Só que eu acho uma droga. Eu acho que os nazistas foram um bando de idiotas. Tão idiotas que acreditavam na Terra Oca, para você ter noção. Se você não sabia disso, tá sabendo agora. Então os nazistas são tão tapados que os caras acreditavam em Terra Oca. E aí, eu tenho um livro aqui que eu ganhei de uma professora, a professora Lenice, né, Café, História e Literatura. Ela vai comentar aqui com certeza. Ela me deu esse livro, ela mandou para mim, ó, baita livro, Os Diários de Alfred Rosenberg. Você sabe quem que é Alfred Rosenberg?
é um dos principais ideólogos do nazismo. Então isso aqui é um grande idiota que praticamente guiou Hitler na questão doutrinária, né? Porque na verdade Hitler era o testa de ferro do partido, né? O Rosenberg e outros que comandavam o negócio, né? Então assim, é da hora o livro? É interessante. Ah, mas porque eu disse que o livro é interessante, me torna alguém que idolatra o nazismo? Não. Não. Por quê? Porque eu acho esse cara uma besta quadrada. Eu acho que os nazistas são umas bestas quadradas. Umas mulas que acreditavam em terra oca. Né? Que entregaram a Europa pros comunistas. Né? Entendeu? Na verdade, eles eram mais aliados do que inimigos, né? Mas, né? Isso aí a gente comenta mais tarde, em outro momento. Entendeu? Então assim, mas eu acho interessante pesquisar sobre o tema. É porque, não é porque, não é porque meu nome é Adolfo, né? Não é, não é. Porque eu acho interessante, eu gosto, né? Eu tenho a biografia de Hitler, beleza? Então é isso. Por exemplo, Getúlio, né? Temos aqui um romance, Juremir Machado da Silva. Mas eu peguei o livro aqui porque tem a menção do Getúlio. Getúlio, eu acho esse cara um desgramado, um merda. O cara que implantou uma ditadura de 15 anos no Brasil. Né? Ele entrou lá em 1930, né, com o golpe do Estado Novo, né? Implantou uma ditadura no Brasil. Os paulistas lutaram para que voltasse a Constituição. Ele foi lá e mandou o exército brasileiro em cima dos paulistas, que aí gerou a guerra de 1932. Esse cara aqui foi um dos piores políticos da história brasileira. Ele estragou não só o Brasil da época dele, fora que esse desgramado aqui quase entrou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quase. Então eu acho esse cara um desgraçado. E assim, querendo ou não, ele é idolatrado pela esquerda, tá? Tudo que a esquerda hoje quer e defende era o que o Getúlio defendia. Não é à toa que quando ele saiu do poder, foi destituído do poder, e aí, porventura, colocaram ele, os jornalistas colocaram ele para uma eleição posteriormente, quem apoiou ele foram os comunistas, tá? Os comunistas. Então, olha que louco, esse cara quase entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas, foi apoiado pelos comunistas, foi o cara que realmente, de fato, ele trouxe a carteira de trabalho baseada, ele implantou a carteira de trabalho no Brasil, né, os direitos trabalhistas, baseados no regime fascista, tá? Né, baseados no regime fascista do Mussolini. Então, assim, esse cara aqui é um grande desgraçado. Na minha opinião, o pior de todos os políticos. E não tem um político lá em cima que não queira imitar esse cara aqui hoje. Não tem um que não queira imitar esse aqui hoje. No Brasil. Então esse cara, o fantasma dele, paira sobre Brasília. Na época dele não tinha Brasília, mas paira sobre Brasília atualmente. Por quê? Porque ele foi o exemplo de um ditador no Brasil. O exemplo. Baniu o direito político, fez um monte de coisa. Entendeu? Mas eu acho da hora pesquisar. Por quê? Por que eu acho da hora pesquisar? Porque, cara, eu sou um professor de história. Se eu não achar interessante pesquisar esses filhas da mãe, para não dizer outra coisa, se eu não achar interessante pesquisar isso daqui, se eu não achar interessante pesquisar isso daqui, sabe o que eu tenho que fazer da minha vida? Eu tenho que ir lá e voltar a cavar buraco. Então, bicho, parem com essa frescura. Não, parem com isso, tá? Eu me lembro de uma vez, eu tava na faculdade de História, tá? Tava na faculdade de História. E o professor, claro, o professor estava falando na matéria. A matéria era sobre Karl Marx, a matéria era sobre fundamentos da sociologia, né? E tinha que mencionar Karl Marx, tinha que mencionar Emile Durkheim, tinha que mencionar os análises, tinha que mencionar um monte de cara. E eu vi aluninho tudo puto da vida. Por que é comunista? Por que é comunista? Ô, sua besta! A matéria é voltada, a matéria lá era sobre Karl Marx. Então mencionar Karl Marx ali é a coisa mais óbvia da face da Terra. Então não adianta ficar de tititi. A gente pode reclamar da influência marxista em outras matérias.
Mas na matéria, fundamento sociológico, né, fundamento metodológico, um monte de coisa que tem que sim, o materialismo é uma maneira de ver o mundo, você pode discordar da visão marxista, da versão materialista, da visão materialista, mas sim, é uma maneira de enxergar o mundo. Existem documentos escritos com essa perspectiva. Então, você precisa conhecer isso, caso você seja um historiador. Mas o cidadão era tão burro que ele estava reclamando porque era comunista. É, tá? E eu não sou comunista. Eu não sou comunista. Entendeu? Mas eu também não sou uma besta quadrada, porque eu preciso pesquisar. E querendo ou não, a gente vive numa bolha marxista. Então, se você for ficar de eu não leio isso porque é coisa de comunista, você não vai ler muita coisa. Se você ficar de eu não leio isso aqui porque isso aqui é uma visão retrógrada, você é uma besta quadrada, mesmo sendo comunista. Você é uma besta quadrada, você é um idiota qualquer. Entendeu? Então, todo historiador, todo pesquisador, ele tem sim um lado. Existe o lado, o peso das decisões pessoais. Por exemplo, eu gosto de pesquisar, eu tenho uma visão de mundo, e tranquilo, tudo certo, a gente tem o nosso lado. Porém, é nossa profissão, é minha profissão pesquisar sobre esses desgramados da história e dar a minha opinião. Só que para eu dar a minha opinião, eu tenho que gostar de pesquisar sobre isso. Porque se eu não gostar de pesquisar sobre isso, eu tenho que cavar buraco. Eu tenho que cavar buraco. Porque se eu não quiser saber sobre isso, eu vou fazer uma função que não precise saber sobre isso. Agora, se eu estou numa profissão que é professor, né, formado em história, professor de língua portuguesa, se formando em jornalismo, se eu não gostar de pesquisar isso daqui, mano, eu tô fazendo o quê? Entendeu? Tem até um pessoal que é muito burro, cara. Que a gente precisa ser educado, né? Eu tô sendo educado aqui. Então a gente precisa vir explicar, tá? Desculpe, gente. Desculpe, me perdoem. Um abraço. Mas aprendam. Entendam que existe o gosto pela pesquisa e o meu desejo pessoal. Gosto pela pesquisa e desejo pessoal. Eu tenho minhas opções, eu tenho meus desejos, né? Minhas opções de gosto. Só que minha profissão exige que eu conheça temas, mesmo que eu discorde da visão. Ponto. Mesmo que eu discorde. E fim de papo. Sem choro, nem vela. Entende? Acabou. Acabou. Então você vai me ver elogiar sim um historiador comunista. Você vai me ver sim elogiar autor que não é comunista. Você vai me ver elogiar sim autor que é liberal. Você vai me ver criticar comunista. Você vai me ver criticar liberal. Você vai me ver, cara. Você vai me ver criticar o cara que é de direita. Você vai me ver criticar, pô. É porque eu não tenho um lado? Não, eu tenho um lado. Eu tenho um lado. Só que a minha função como professor é analisar e ver o ponto, o argumento forte e o argumento fraco. A minha função como historiador, não sou jornalista, mas estou fazendo a faculdade de jornalismo, é vir explicar para vocês, é trazer informação para vocês. E de onde que eu tiro essa informação? Se eu não gostar de ler livro, eu vou fazer o quê então? Vou cavar buraco. Fiz isso durante 15 anos da minha vida, eu vou lá e volto, cavar buraco sem problema não. Mas eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler livro, então eu sou professor. Aí, vindo de um professor, não se esperava. Claro, você é uma besta quadrada, não sabe do que eu tô dizendo. Não sabe o que eu tô dizendo. Não conhece meu trabalho, né? É isso. Um abraço e fui.